Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Eu retomei a leitura de um livro sobre a masculinidade, sobre a psicologia masculina, e eu achei um capítulo muito interessante que eu quis compartilhar com vocês sobre o problema dos estudos na psicologia masculina, o problema da tal masculinidade hegemônica. Eu tirei desse livro aqui, The Palgrave Handbook of Male Psychology and Mental Health, o Manual Palgrave da Psicologia Masculina e Saúde Mental. Ele foi elaborado por um grupo de psicólogos do Reino Unido que está tentando organizar uma sociedade de psicólogos masculinos, de psicólogos especializados em homens, diferente do que já existe nos Estados Unidos. Esses psicólogos do Reino Unido parece que eles estão realmente preocupados em criar uma psicologia para homens e não uma aplicação feminista para tornar os homens sensíveis e menos machistas. É uma psicologia realmente criada pensando no paciente ou cliente, ou como vocês queriam chamar. É uma psicologia pensada no homem, não é uma psicologia pensada em como tornar o homem feminista, que é o que acontece nos Estados Unidos. E eu não tinha reparado, mas o capítulo que eu vou falar hoje, ele foi escrito pelo John Barry e Martin Seeger, que são os mesmos que apresentaram a conferência sobre vieses cognitivos que eu falei no vídeo passado e que também escreveram um capítulo sobre vieses cognitivos nesse livro. Então, aquela palestra que eu falei no vídeo anterior, ele tem um capítulo nesse livro que fala exatamente sobre os vieses delta, os vieses gama, perdão, os vieses que existem nos estados de gênero, é o capítulo 5, eu vou falar sobre o capítulo 6. Mas antes, eu vou falar um pouco de por que eu escolhi falar sobre o problema da masculinidade hegemônica, que é um artigo que acabou de ser pré-aprovado para publicação na revista Psicologia dos Homens da Masculinidade, a Psychology of Men Masculinities, que é a revista oficial da Sociedade Estadunidense Norte-Americana de Psicólogos Masculinos. E aí, esses autores, Cohn, Moffitt, Carney, Peterson e Willard, eles fizeram uma revisão das publicações que foram feitas nessa revista desde a sua fundação, e eles encontraram que de 590 artigos, só 15% falam sobre as qualidades masculinas, focam nos aspectos bons dos homens. Os outros, eles vão falar dos problemas masculinos, o que não seria muito um problema, porque é mais ou menos para isso que serve a ciência, que serve a psicologia, né, para ajudar a resolver problemas. Só que ao invés de falar o maior preditor para dependência química é ser homem, os homens são muito mais, tem muito mais problemas de dependência química do que as mulheres, é um problema de gênero, eles vão falar que o que causa a dependência masculina é a masculinidade. O que causa é a formação patriarcal de como a masculinidade está sendo construída nas pessoas. E esse monte de termo técnico esquisito que os pós-estruturalistas gostam de usar. E que nós precisamos criar uma nova masculinidade, uma masculinidade pró-social, que na verdade é basicamente um homem que acredita no feminismo e vai falar bem para tudo que eles quiserem, e todo o feminismo disser. E da onde surgiu esse termo masculinidade hegemônica? Ele foi criado por esta senhora na década de 80 e 90, na época ela era homem. Ela, se eu não me engano, fez a cirurgia para mudar de sexo em 2006, mas enfim. É R.W. Connell, Robert Connell ou Rainey Connell, dependendo de qual ano vocês pegarem, mas ela raramente assina com seu primeiro nome, é sempre R.W. Connell. Ela, na década de 80 e 90, criou a teoria da masculinidade hegemônica, que supostamente era uma teoria feminista aplicada à educação, mas que se tornou tão popular que hoje em dia nós já vemos algumas pessoas leigas usando no dia a dia, se tornou uma linguagem recorrente dentro do feminismo. E ela dizia que existem múltiplas masculinidades. A masculinidade não é uma coisa só, não existe uma masculinidade, mas existem várias. O que ela chama exatamente de masculinidade não dá para saber porque ela é pós-estruturalista. Então ela tem aquelas definições de que cada 10 palavras, 9 são jargões, são termos técnicos. E para você descobrir o que significa um desses, você precisa de uma definição que inclua todos os outros 8.
Então, ou você descobre o significado de todas as 9 de uma vez só, ou você não fica sabendo o que ela quer dizer. Aí daí ela vai inventar aquelas definições mais loucas, acho que masculinidade é a construção subjetiva do corpo num gênero, sei lá o que, blá blá blá. Ninguém sabe o que ela quer dizer com isso. Eu acho que nem as pessoas que concordam com ela, que vão defender essa teoria, sabem o que ela está dizendo. Eu acho que nem ela mesma sabe o que ela está dizendo. Mas enfim, ela vai falar que existem várias masculinidades e sempre existe uma que domina as outras, que vai ser a masculinidade mainstream, aquela mais popular dentro da sociedade, que ela vai chamar de hegemônica. E, segundo ela, na sociedade ocidental, essa masculinidade é uma masculinidade machista patriarcal, na qual os homens são educados para serem agressivos, violentos, dominadores, odiar mulheres e homossexuais. O que, se você é uma pessoa que tem algum senso de realidade, vai saber que é uma completa mentira. Tá, tudo bem, tem homens que têm essas características, faz um pouco de sentido, mas não é a forma como os homens são educados para serem. E eu vou apresentar os 10 argumentos mais importantes que o Barry e o Seeger apresentam no livro deles. Eles também falam sobre masculinidade tóxica, mas ia ficar muito repetitivo, esse vídeo ia ficar muito longo. Então eu decidi fazer dois vídeos, aqui eu vou apresentar os 5 primeiros e depois eu faço um outro vídeo com os 5 últimos. Primeiro problema, se os homens foram, nós vemos uma sociedade que socializa homens para serem dominadores, para estarem no topo da hierarquia sempre, como eles são a maioria das populações vulneráveis. Homens são a maioria dos moradores de rua, da população encarcerada e dos pacientes hospitalizados por motivos graves, né? Queimaduras, ferimentos de bala, de corte, acidentes de trabalho, enfim, acidentes graves. Eles não estão lá para ficarem 2, 3 dias e saírem. Não, geralmente eles ficam meses. As profissões mais perigosas e degradantes são realizadas exclusivamente ou quase exclusivamente por homens. Então pensem em lixeiro, limpador de esgoto, policial, bombeiro, pintor de prédio, coveiro, agente penitenciário, todas essas profissões são perigosas ou degradantes, às vezes os dois, e todas elas são realizadas quase exclusivamente por homens, e você não vê feministas pedindo representatividade, pedindo para que mais mulheres sejam incluídas nessas profissões. Além disso, homens têm expectativa mais baixa, e essas características se mantêm estáveis em diferentes classes sociais, em diferentes etnias, em diferentes culturas. Não importa qual grupo você pegue, os homens sempre vão ser a maioria dos moradores de rua, encarcerados, hospitalizados, vão ter os processos mais perigosos e degradantes e vão ter a expectativa de vida mais baixa praticamente no mundo todo. Existem, se não me engano, só dois países no qual os homens têm a expectativa de vida mais alta do que as mulheres, mas é uma diferença de meses. E não conheço algum país em que mulheres sejam a maioria dos moradores de rua, encarcerados, hospitalizados e sejam a maioria dos processos mais perigosos e degradantes. Se existe, eu realmente não conheço. Mas enfim, se nós vemos em uma sociedade em que ensina os homens a serem dominadores, odiarem as mulheres e homossexuais, forçando-os a serem sempre subalternos, essa característica não faz o menor sentido, ela deveria ser o oposto. Segundo problema, o direito ao voto. Feministas adoram gritar de que as mulheres tiveram que lutar para conquistar um direito que os homens sempre tiveram, e esse direito é o direito ao voto. Porém, isso é uma mentira. Quando as mulheres não tinham direito ao voto, a maioria dos homens também não tinha. É verdade que em alguns países existia uma lei dizendo que apenas homens tinham direito ao voto, mas isso não quer dizer que bastasse ser homem para ter direito ao voto. Geralmente era necessário algo mais, era necessário ter uma renda super alta, era necessário ser alfabetizado, era necessário ser maior de uma determinada faixa etária, hoje é 18, mas no passado era como ser maior de 21 ou maior de 25 anos. Enfim, existia uma série de restrições que faziam com que, na prática, menos de 10% da população masculina tivesse o direito ao voto. E como a maioria dos pesquisadores são falantes de inglês, né, eles vão usar a história dos Estados Unidos e da Inglaterra, do Reino Unido, e aí, eles nos dizem que a população masculina ela não tinha direito ao voto até mais ou menos 1918, que foi quando as mulheres também passaram a ter o direito ao voto nesses países, que foi pouco mais ou menos durante a Primeira Guerra Mundial.
E quando foi dado o direito ao voto universal aos homens, ou seja, todo homem poderia votar, foi dado junto à obrigação de servir ao exército, né, do alistamento militar. Existia uma relação entre votar e se alistar, uma relação que não existe até hoje com as mulheres. No Brasil é um pouco mais difícil encontrar alguma informação sobre essa história do voto, né? Mas pelo que eu consegui encontrar, parece que até mais ou menos 1930 também pouquíssimas pessoas podiam votar, 10 ou 5% da população podia votar, mais ou menos isso. Era necessário ter mais de 25 anos, era necessário ter uma renda super alta, se eu não me engano, algo em torno de R$ 200 mil, que eu não sei quanto é isso hoje, mas pelo que falam, devia ser algo absurdamente alto, devia ser tipo um salário de 20 mil por mês ou algo do tipo. Então, era muito raro você encontrar pessoas que realmente podiam votar. Isso começa a mudar um pouco em 1930, quando eles abaixam a idade mínima obrigatória para poder votar, e quando a sua renda passa a não ter importância para votar. Você pode votar independente da sua renda. O importante é que você saiba ler e escrever, você não pode ser analfabeto. E isso era um problema porque naquela época praticamente todo mundo era analfabeto, então não mudava muito na prática. Por mais que a sua renda já não tivesse mais importância, a maioria das pessoas que sabiam ler e escrever tinham renda super alta, eram da elite, então na prática continuava na mesma. A grande maioria dos homens também não continuou não podendo votar. O voto universal masculino, o direito universal ao, ao voto pelos homens, só foi dado mesmo em 1985, quando os analfabetos passaram a poder votar, né? Mas nessa época, boa parte da população já não era mais analfabeta, então é difícil saber exatamente quando passa o direito ao voto para os homens passa a ser igual ao das mulheres, mas provavelmente foi concomitante essa mudança, a essa liberação ou desvinculação do direito ao voto com a renda e com o analfabetismo. O terceiro problema é o poder familiar. Os psicólogos eles reconhecem há mais de 100 anos que os primeiros anos de vida eles são muito importantes para a formação das pessoas em termos cognitivos, em termos emocionais, em termos sociais e blá blá blá. E fala-se muito do poder da mãe, mas é engraçado que as pessoas parecem não se importar com isso. O poder dentro da família não é importante, o que importa é o poder político, o que importa é o poder público. E isso não é verdade. As mulheres têm muito mais poder do que os homens quando se trata do âmbito doméstico e familiar. Além de serem aquelas que passam mais tempo com as crianças e, portanto, aquelas que mais influenciam nos valores que as crianças vão aprender, nos valores que vão ser transmitidos na educação infantil, elas também têm um poder muito grande na hora de decidir o que vai ser comprado ou não. Então, já existem alguns estudos dizendo que quem decide o que é comprado ou não, mesmo que o homem ganhe mais, quem gasta mais é a mulher. Mesmo que quem esteja gastando, na verdade, seja o homem, a mulher, ela normalmente é quem dá a palavra final de se pode comprar ou não. Ela é quem é a responsável pela forma como o dinheiro vai ser gastado. E se e se a gente for falar quem tem mais poder, quem ganha dinheiro ou quem gasta o dinheiro, é óbvio que a resposta é quem gasta o dinheiro. É ele que controla como o mercado vai ser, é ele que determina quais produtos são valorizados, quais não são. O poder que a mulher tem dentro das decisões da família é muito grande e, obviamente, isso é incompatível com uma socialização que diz que o homem tem todo o poder, é o manda-chuva, o gostosão, dominador, e que a mulher não é apenas uma coitada que não pode fazer nada a não ser obedecê-lo. Além disso, mulheres também cometem tanto mais violência conjugal que os homens e a maioria dos maus tratos contra crianças. Quarto problema é o instinto protetor. Os homens arriscam mais suas vidas para proteger os outros, incluindo mulheres, sendo, portanto, o único grupo de opressores que se sacrifica pelo oprimido. Procura qualquer outro grupo, qualquer outra divisão em que as pessoas possam se dividir em opressores e oprimidos, e você não encontrará nenhum grupo de oprimidos que voluntariamente arrisca a sua vida para salvar seu opressor. Nem o contrário. Então,
isso também é incompatível com um modelo de socialização que dita que os homens devem ser agressivos, dominadores, odiar as mulheres e blá blá blá. Além disso, os homens são o único grupo que não apresenta viés intragrupal. Em inglês é chamado de in-group bias. Para quem não sabe, esse é um viés cognitivo, não é aprendido, ele é aparentemente instintivo, em que se você pegar um grupo de pessoas aleatórias e dividi-las em dois grupos, e se você pedir para as pessoas avaliarem se elas confiam ou não umas nas outras, ou quanto elas acham que a outra pessoa é desonesta ou agressiva ou etc., ela sempre vai dizer que as pessoas que estão no mesmo grupo no qual ela foi colocada são mais confiáveis, parecem ser mais honestas, são mais bonitas, mais inteligentes, blá blá blá. Enquanto as pessoas que estão no outro grupo geralmente parecem ser mais desonestas, são menos confiáveis, são mais agressivas, mais violentas, mais idiotas e blá blá blá. Então, isso indica que nós temos um certo, a palavra certa é viés, um certo instinto, né? De ver as pessoas que fazem parte do nosso próprio grupo como melhores do que aquelas que não fazem parte do nosso próprio grupo. De proteger e valorizar as pessoas que estão dentro do nosso próprio grupo. E isso acontece com todos os grupos já estudados atualmente. Isso acontece quando você separa as pessoas em brancos e negros, isso acontece quando você separa elas em velhos e jovens, isso acontece quando você separa elas em ricos e pobres, entre corintianos e palmeirenses, entre pessoas que moram na Zona Norte e na Zona Sul, entre paulistas e cariocas, enfim, qualquer grupo que você separar as pessoas, morenos e loiros, enfim, qualquer grupo, isso vai acontecer. Isso só não acontece quando você dividir elas entre homens e mulheres. As mulheres vão apresentar o viés intragrupal, elas vão se proteger, mas os homens não. Eles vão proteger as mulheres, eles vão favorecer as mulheres, eles vão se sacrificar, lutar entre si para favorecer, para agradar o grupo feminino, o grupo das mulheres. É o único grupo que parece ter essa característica, o que também é incompatível com a teoria da masculinidade hegemônica. E o último que eu vou falar nesse vídeo é o da educação feminilizada. Como eu falei, as mulheres passam mais tempo com as crianças dentro da família, né? A mãe geralmente participa mais dos cuidados diretos, passa mais tempo com a criança do que os pais. Mas esse não é o único ambiente feminilizado. Na educação infantil, você geralmente também vê mais professoras do que professores. Então, e babás também, pediatras, enfim, praticamente todo profissional que lida com crianças quase sempre é mulher. Vamos dizer assim, algo de 80% para mais dos profissionais vão ser mulheres. Isso faz com que os homens sejam educados por mulheres, mas as mulheres também são educadas por outras mulheres. Então, os valores que as crianças aprendem, que são transmitidos a elas, são transmitidos por mulheres. Não faz sentido, não faz muito sentido nós dizemos que as crianças educadas por um modelo patriarcal criado para favorecer os homens, porque quem está transmitindo esses valores são as mulheres. Então, é meio estranho que as mulheres não, mesmo que, vamos dizer assim, os homens realmente tivessem uma ideia de criar uma sociedade que lhes favoreça em favor das mulheres e que eles detenham todo o poder, por que que as mulheres não tentariam mudar ou deturpar esses ideais, esses valores, na hora de passar as crianças para favorecer elas? É claro que as mulheres elas vão passar a sua visão de mundo. Então, é óbvio que esse sociedade machista patriarcal ela não é uma invenção totalmente masculina, como feministas geralmente fazem parecer, mas ele é criado pelas mulheres, as mulheres ganham alguma coisa com isso, elas de alguma forma querem que a sociedade seja assim. Por hoje é isso, espero que tenham gostado, se gostaram curtam, deixem os seus comentários aqui embaixo, compartilhem com os amigos, se você não está inscrito, inscreva-se no canal para receber as atualizações. E tem também minha página do Facebook, aqui na descrição do vídeo. Faça uma doação para poder continuar com esse projeto, poder continuar trazendo um conteúdo novo para vocês. E se vocês ainda não participaram da minha pesquisa de mestrado, acessem no link na descrição desse vídeo ou por esse QR Code para poder me ajudar. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.